Querida igreja, nós vamos continuar nossa série expositiva da Palavra de Deus na noite de hoje, no livro de Colossenses, como vemos estudando aos domingos à noite, vimos estudando, e capítulo 1 é o capítulo dessa noite, versos de número 15 a 20. Por favor, abra a sua Bíblia. Colossenses, capítulo 1, versos de número 15 a 20. A palavra do Senhor nos diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós adoramos o Senhor, é um privilégio para nós estarmos na tua presença. Cremos absolutamente que o Senhor está entre nós. Cremos porque o Senhor nos revelou e temos tido a experiência de que o Senhor fala com a gente. E por excelência, o canal que o Senhor faz isso é através da tua palavra. E estamos desejosos, ó Deus, de que na soberania do Senhor, conforme o Senhor mesmo estabeleceu e prometeu, o Senhor fale conosco através da tua palavra. É nossa humilde oração, na dependência total que temos do teu Espírito agindo em nós e na mediação de Jesus, oramos. Amém. Meus irmãos, o reverendo Dr. Carl Trueman é um pastor americano da Igreja Presbiteriana Ortodoxa. Esteve aqui no Mackenzie há uns anos atrás, fazendo uma série de pregações, e tem ótimos livros escritos. E numa de suas obras, ele faz uma crítica à igreja contemporânea, aos crentes de hoje em dia. Porque ele diz que nós estamos padecendo por causa da influência da internet num aspecto em particular. Não que ele não seja adepto do uso da tecnologia, mas ele alega que a tecnologia, a internet, tem feito de nós pessoas preguiçosas. E uma das coisas que tem nos tornado preguiçosos para pensar, preguiçosos para refletir, é o advento da Wikipedia, ou Wikipédia, como você queira, um recurso que nós temos na internet, uma grande enciclopédia, onde pessoas de todos os lugares podem contribuir com informações, e há ali informação de tudo quanto é coisa que existe. O problema que ele alega é que, com isso, nós estamos ficando satisfeitos com informação rápida e superficial. Seria o fast food da informação. E aí nós já não nos damos mais ao trabalho de ler livros, já não nos damos ao trabalho mais de estudar os temas bíblicos, e não só temas bíblicos, isso é geral, mas trazendo para dentro da nossa realidade de igreja, é isso que tem acontecido. Nós não temos tido mais a paciência de estudar a Bíblia, talvez de ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E uma crítica que ele faz, inclusive, é o fato de que nós desvalorizamos os símbolos de fé presbiterianos. E talvez haja alguém aqui dentro que não saiba quais são os símbolos de fé presbiteriano. A Confissão de Fé de Westminster, com os seus catecismos, breve e maior. Porque ler esses documentos, estudar esses documentos, exige tempo, exige reflexão. É mais fácil consultar a Wikipedia, ou um artigo em algum blog, principalmente blog, né, dos diversos que temos por aí, inclusive blogs bons, reformados, mas a informação já vem ali condensada, sintetizada, mas isso tem um lado
ruim, que é fazer de nós pessoas indispostas ao estudo bíblico, muitas vezes. Eu chamaria esse mal de wikipedismo. Há pessoas, talvez todos nós aqui, num grau maior ou menor, estamos sofrendo do wikipedismo. Ok? Na nossa igreja, nós vimos fazendo uma série de estudos bíblicos do púlpito da igreja, desde o ano passado todo, já estamos na metade do ano. Estudamos expositivamente e exaustivamente, no sentido de com detalhes, mas sem ser cansativamente, eu espero, o livro de Efésios, no Novo Testamento, o livro do profeta Malaquias, no Velho Testamento, e agora o livro de Colossenses, novamente, no Novo Testamento. Hoje nós acabamos de ler, um texto bastante rico, doutrinário, um texto que eu diria não wikipédico. Eu espero que a sua reação e a sua disposição diante do texto que está diante de nós, que você vigie o seu coração, e se você me permitir encorajar você nessa noite, não por ser eu o pregador, mas por ser a palavra de Deus que está aqui diante de nós, que você abra o seu coração para a verdade revelada pelo Senhor. E ela está aqui num grau de complexidade acessível a nós, sob a ação do Espírito Santo, mas que requer de nós um interesse, uma dedicação no aprendizado da palavra de Deus. Nós acabamos de ler um texto bíblico que, na verdade, originalmente era um cântico, um hino, que era cantado na igreja. O apóstolo Paulo foi o autor desse hino, ele adaptou esse hino pré-existente, mas é pela própria constituição dele, estudando, percebendo os paralelos, as repetições, as palavras que são empregadas, a gente pode com toda segurança chegar a essa conclusão. E um hino cristológico, um hino muito bonito, que de maneira grandiosa fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E a razão do apóstolo Paulo escrever essa carta, e em particular este hino, é porque havia alguns problemas relacionados com a pessoa de Jesus Cristo, que estavam trazendo confusão e desvio para a igreja na cidade de Colossos. E nós muitas vezes achamos que esse negócio de doutrina, de heresia, é uma coisa já ultrapassada, né? Coisa da Inquisição, é coisa da modernidade. Agora, na pós-modernidade, cabe mais a tolerância, o relativismo, e até falar em heresia soa antipático. Mas você consegue imaginar alguém sendo salvo, crendo que Jesus Cristo é um ser iluminado, mas que ele não é Deus de verdade? Você acha que alguém pode ser salvo com uma crença como essa? Talvez nós até gostaríamos, nós não, algumas pessoas até gostariam que isso acontecesse dessa maneira. Mas Deus é a pessoa que está em litígio conosco. O nosso litígio é com Ele. E Ele estabeleceu um meio de reconciliação que é através do seu Filho, e para Deus isso é inegociável. Se o Filho dele não tiver a honra devida, uma pessoa jamais será salva. Não é uma restrição exclusivista, inadequada, intolerante da igreja. Isso é revelação divina para nós. Então percebe que, embora em todos os tempos as heresias surjam, os desvios doutrinários surjam, não foi uma novidade ali na igreja de Colossos, outras igrejas tinham problemas. Depois daquele período ali dos apóstolos, ao longo da história, problemas como esses foram surgindo, e nos nossos dias isso ainda acontece, meus irmãos. E Deus tem dado uma atribuição, é importante que se diga, prioritária aos presbíteros da igreja, de preservarem a saúde espiritual e doutrinária da igreja. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele se despede dos presbíteros na praia de Éfeso, e ele diz: olha, vão se infiltrar no meio de vocês lobos devoradores, cuidem do rebanho. Por isso é uma bênção nós termos presbíteros na igreja. E quando eu falo de presbíteros, eu me refiro aos docentes, que são os pastores, e aos regentes, que são os presbíteros, usualmente chamados assim, de presbíteros. O Dr. Carl Trueman, ele estabelece num artigo dele que os presbíteros são a primeira linha de defesa nessa grande tribulação que ocorre na igreja ao longo dos séculos, no que diz respeito ao desvio doutrinário. Então nós temos essa carta, meus irmãos, de Colossenses, escrita, idealizada para mostrar, o apóstolo Paulo queria mostrar o significado prático, diário,
da supremacia de Jesus Cristo nas nossas vidas, em que implica Jesus ser quem Ele é. E isso vale para toda a carta de Colossenses e, em particular, para esse hino cristológico. Se nós pudéssemos aqui resumir tudo o que o hino propõe, nós poderíamos dizer que o que se espera de nós é que cada um de nós aqui dê a Jesus Cristo a primazia, a honra devida em nossas vidas. E nós vamos procurar, então, responder a essa pergunta: como nós devemos honrar devidamente o Senhor Jesus? Hoje nós cantamos canções aqui muito bonitas, que falam exatamente da supremacia de Jesus e da nossa... da expectativa que Deus tem que nós o honremos. As músicas já nos prepararam para essa reflexão dessa noite. Se você quer honrar a Jesus devidamente, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a singularidade de Jesus como uma pessoa da Trindade. Talvez você fale: puxa, pastor, isso é tão óbvio. Irmãos, está na palavra do Senhor. E nós não devemos pular aquilo evitar aquilo que a Bíblia ensina e nem as implicações disso. Nós podemos enriquecer e fortalecer a nossa fé. A palavra de Deus é meio de graça para fortalecer a nossa fé, mesmo quando a gente revisita alguns temas que já talvez sejam bastante sabidos. Jesus, ele tem um papel como pessoa da Trindade, que ao reconhecer esse papel, nós damos a ele a devida honra. Eu vou precisar, se você puder, que você mantenha a sua Bíblia aberta para a gente ir percorrendo o texto bíblico e fundamentando a nossa argumentação. No verso de número 15, o texto bíblico começa: este, Jesus, que foi referido anteriormente como Filho do amor de Deus, o Filho amado de Deus, este é a imagem do Deus invisível. Essa é uma definição a respeito da natureza divina de Jesus. Quem é Deus? Como nós podemos saber quem é Deus? Como Deus é? Quais são as características desse Deus invisível que a gente adora, a gente se reúne aqui, a gente fala dele? Mas como ele é? Se a gente for na Wikipedia, nós vamos encontrar lá, quem sabe, uma definição. Mas eu queria oferecer para os irmãos nessa noite uma definição bem melhor, bem mais rebuscada, de alguém ou de um grupo de pessoas que se deu ao trabalho de fazer um apanhado geral do que a Bíblia ensina sobre quem é Deus e colocar isso a termo há quase 350 anos atrás. Está na nossa confissão de fé uma conceituação, uma descrição belíssima de quem é Deus. E você vai perceber que ela é bonita, ela é complexa e ela é profunda. Na nossa confissão de fé, no capítulo que trata de Deus e da Trindade, está escrito o seguinte: não perca o fio da meada. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Deus é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Deus é cheio de amor e gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador ou abençoador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado. Uma descrição bastante ampla, bastante abrangente, mas um tanto quanto abstrata seria se Deus não tivesse providenciado para nós uma maneira de nós o percebermos de uma forma mais próxima, concreta, real. E Deus o fez colocando os traços da sua divindade e poder em todas as coisas que foram criadas, criando o homem à sua imagem e semelhança. Podemos perceber algo de Deus em nós, só que aquilo que de Deus pode se perceber em nós foi desfigurado pela queda. E finalmente, no tempo oportuno, Deus nos deu uma visualização por excelência de tudo isso que acabamos de ler, mas em carne e osso. Jesus, o Deus visível de um Deus invisível.
a visibilidade possível, a percepção possível da grandeza de Deus. E então Jesus é essa revelação. É por isso que quando ele mesmo ensinava aos seus discípulos, ele disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Está em Mateus capítulo 11, versículo 27. Jesus é o Deus visível do Deus invisível. E nele reside a plenitude de Deus. Essa é uma outra característica que aqui é descrita a respeito da natureza divina de Jesus, no verso 19. Porque aprove a Deus, Colossenses 1,19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Meus irmãos, a palavra plenitude aqui ela é usada intencionalmente pelo apóstolo Paulo, porque fazia parte do conjunto de crenças místicas que rondava a igreja de Colossos e que já estava se infiltrando na igreja, a percepção de que se eles praticassem bastante rituais, se eles se abstivessem de alimentos, de sexo, se eles fossem bastante rigorosos, que eles poderiam finalmente encontrar, por esse seu esforço, uma vida plena, plenitude. E então o apóstolo Paulo deixa claro que a plenitude da vida está em Jesus, porque Jesus é a plenitude de Deus. Deus, em sua plenitude, está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é Deus. No capítulo 2 de Colossenses, verso 9, essa verdade é reafirmada quando Paulo diz: porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Jesus nos torna visível o Deus invisível. Ele tem em si a plenitude do próprio Deus, porque Ele é Deus. E ainda numa última descrição da sua natureza divina, nós temos no verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Isso era necessário ser afirmado porque aquele mesmo grupo que estava sabotando o ensino na igreja e confundindo aquela jovem igreja, eram pessoas recém-convertidas. Eles achavam que Jesus era alguém muito especial, mas era um ser espiritual, angelical, entre tantos outros, que eram cridos no mundo pagão de então. Estavam misturando judaísmo com o rigor dos rituais, com paganismo, com essa visão de uma série ou uma infinidade de deuses, e com cristianismo. Jesus sim, mas num nível inferior àquilo que é revelado pela palavra de Deus. Isso aconteceu com aquele grupo chamado de gnósticos, os irmãos já ouviram falar várias vezes, cerca de 300 anos depois, com um presbítero chamado Ário. Os presbíteros são responsáveis por preservar a saúde da igreja, e quando eles não fazem isso, pelo contrário, fazem a igreja tropeçar, a responsabilidade deles é muito grande. E esse presbítero, ele escorregou feio. Ário introduziu o arianismo, que defendia exatamente isso, que Jesus, houve um tempo em que ele não existia. Ele foi criado por Deus, claro, com um nível bem maior do que o nosso, mas ele não era Deus. Meus irmãos, se nós queremos honrar a Jesus, nós precisamos reconhecê-lo como participante da Trindade, reconhecer sua natureza divina, crer nisso de todo o nosso coração e abraçar as implicações práticas que isso trazem para nós. Por exemplo, desonram a Jesus hoje aqueles que diminuem a sua glória e a sua grandeza. E me permito, então, respeitosamente, inclusive falando pela internet, mas respeitosamente, porém biblicamente fundamentado, dizer que os kardecistas, aos quais respeitamos como pessoas, como cidadãos, eles desonram a Jesus porque eles não creem que Jesus faça parte da Trindade. Eles até admitem a divindade de Jesus, mas não uma divindade do mesmo nível do Deus Pai. Os testemunhas de Jeová, a quem igualmente respeitamos como pessoas, mas discordamos deles, têm o mesmo pensamento ariano, de que Jesus é um Deus menor. E eu diria que talvez de forma mais comum, os ateus desonram a Jesus Cristo porque veem nele apenas um cidadão, um homem comum, e não o Filho de Deus encarnado entre nós. Jesus deve ser honrado por nós. E por isso, meus irmãos, se o queremos fazer, que nós o reconheçamos como a imagem de Deus,
que nós o reconhecemos como aquele em quem está a plenitude de Deus, e o Deus eterno que antes que houvesse qualquer coisa, já existia ou sempre existiu de eternidade a eternidade. Isso deve nos fazer elevar a Deus um louvor fervoroso, como prestamos a Ele nessa noite. Fervoroso de todo o nosso coração, meus irmãos, por ser Jesus quem Ele é. E nele nós devemos buscar a plenitude de vida. Talvez você não esteja buscando a plenitude de vida como os crentes em Colossos já estavam sendo seduzidos a buscar, em rituais, em religiosidades estranhas à fé protestante, mas muitas vezes nós corremos o risco de estar buscando a plenitude de vida no namoro, a plenitude de vida na vida profissional, a plenitude de vida nos títulos acadêmicos, a plenitude de vida no consumismo. Nós estamos buscando algo que satisfaça, preencha o que for. Vamos dar a Jesus a honra devida, buscando nele a plenitude de vida. O salmista diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Se queremos honrar a Jesus, meus irmãos, devemos reconhecer a singularidade da sua pessoa como pessoa da Trindade. O texto bíblico ele vai continuar, e aqui o apóstolo Paulo, no seu cântico, ele vai destacar dois aspectos a mais da grandeza e da supremacia de Jesus. Ele vai falar da supremacia de Jesus na criação. Nele, todas as coisas foram criadas, por meio dele e para ele. Mesmo sem aprofundar na exposição dessa porção da passagem, meus irmãos, eu quero propor aqui que se nós queremos honrar a Jesus, nós devemos reconhecê-lo como aquele que tem total ligação com a sua criação. Esse mundo não existiria se Jesus não o tivesse criado. Esse mundo não subsistiria. Não são as leis da natureza, é o que a palavra de Deus está ensinando, não são as leis da natureza que fazem esse universo continuar funcionando e estável. Essas leis são usadas por Jesus para manter esse universo em funcionamento. Se Jesus decidisse não mais sustentar o universo entraria em colapso. A vida como nós a conhecemos não mais existiria. Jesus merece ser assim reconhecido, meus irmãos, dessa maneira. Nós honramos a Jesus quando o reconhecemos. E me permita, de novo, respeitosamente, mas biblicamente fundamentado, dizer que nós desonramos a Jesus se nós desacreditamos do que está escrito no Gênesis e colocamos a nossa crença e convicção no evolucionismo de Charles Darwin. Porque Darwin propõe um mundo que vem à existência como fruto do acaso, sem nenhuma causa maior, a desenhar esse universo, a projetar esse universo com um propósito específico que Deus tinha no começo. Deus está fora dessa equação. Não existe ninguém lá antes de tudo vir à existência, não tem ninguém lá em cima cuidando de nós, e quando aqui acabar não vamos nos encontrar com ninguém. Nós temos crentes que têm dificuldades com o livro de Gênesis e com o relato da criação. Se você quer honrar a Jesus, estude mais a Bíblia, nesse particular em relação ao criacionismo, para que você dê a honra devida àquele que criou todas as coisas. Se nós queremos honrar a Jesus também reconhecendo a sua supremacia sobre a criação, uma área que nós que temos aí mais de 30, 40 anos, temos alguma dificuldade hoje em dia, ainda temos muita dificuldade, é com a questão ambiental e ecológica. As crianças já estão sendo incutidas nelas, desde pequenininhas, valores e preocupações ambientais e ecológicos. Nós tivemos que aprender depois de grandes, se é que aprendemos. Mas nos envolvermos e preservarmos o nosso mundo e nos engajarmos em questões ambientais, é reconhecer que esse mundo tem dono e que ele merece ser bem cuidado. E nós vamos prestar contas. E se nós temos a orientação da palavra de que tudo nele foi criado, tudo foi para ele criado, por meio dele, e que ele faz com que tudo o que existe seja conservado, isso deveria nos tornar mais envolvidos com isso. E algo que essa declaração
do cântico nos ensina também, nos conforta, meus irmãos, é saber que não vai ser nenhum ditador megalomaníaco, transtornado, que vai explodir uma bomba e acabar com esse planeta. Ele tem dono. Não é assim que as coisas funcionam, considerando que esse mundo foi feito por Jesus e para Ele, inclusive o planeta Terra, inclusive a humanidade que aqui está. O texto e o hino continua, meus irmãos, e nos fala que se nós queremos dar a Jesus a honra devida, nós precisamos reconhecer também a sua supremacia, não apenas sobre o mundo criado, mas sobre a igreja, a comunidade dos crentes. O texto bíblico diz que Ele é o cabeça da igreja, o cabeça do corpo, Ele é o primogênito de entre os mortos e que Ele, por meio dele, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, todas as coisas foram reconciliadas com o Pai. Jesus é o cabeça da igreja, o dono da igreja, aquele que estabelece a direção pela qual a igreja deve caminhar. Na nossa cabeça nós temos uma glândula que produz o hormônio do crescimento. Olha que analogia sábia a das Escrituras. E assim também na cabeça ou no cabeça da igreja, que é Cristo, está aquilo que nós precisamos para o crescimento da igreja. Ele nos nutre, Ele nos dirige, Ele estabelece a sua vontade para nós. E se nós queremos honrar a Jesus, há certas coisas que nós precisamos levar ou colocar em prática, meus irmãos. Eu quero propor algumas delas aqui. Há maneiras de nós honrarmos e desonrarmos ao Senhor no que diz respeito à igreja. E de novo, com todo respeito, mas biblicamente amparado, eu quero dizer que nós desonramos a Jesus em se tratando da igreja, quando nós somos inativos em prol da igreja. Quando nós apenas nos beneficiamos da igreja e não contribuímos para o crescimento da igreja. Se o cabeça está envolvido com o crescimento da igreja, que somos nós, a comunidade das novas criaturas em Cristo, nenhum de nós é facultado a liberdade de não contribuir para o crescimento da igreja. O apóstolo Pedro registra isso quando ele diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Qual é o seu dom? O que você tem feito para a edificação desta igreja? Você honra ao Senhor. Você o honra como o chefe soberano e supremo da igreja, quando você se sente no dever de contribuir para o crescimento da igreja. Mas nós também desonramos a Deus, desonramos a Jesus como cabeça da igreja, quando nós colaboramos para a desagregação da comunhão da igreja. Ele é a cabeça que mantém todo o corpo coordenado, é a cabeça que mantém todo o corpo unido. E se um dos membros trabalha na contramão daquilo que a cabeça está fazendo, nós estamos desonrando o Senhor da igreja. E por isso, Paulo, na sua carta aos Romanos 14:15, ele diz: se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. O exemplo aqui é a comida, mas poderia ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, qualquer outra atitude que faça com que o nosso irmão se entristeça, que cause transtorno, tropeço na vida espiritual da igreja, que desagregue a igreja. O Espírito Santo nos diz através do apóstolo Paulo que nesta hora nós já não estamos mais andando segundo o amor fraternal e estamos trabalhando contra aquele a favor de quem Cristo morreu. E ainda uma última maneira que nós podemos desonrar o cabeça da igreja, também conforme as Escrituras nos diz, é na maneira como nós tratamos com a liderança da igreja. O autor de Hebreus 13:17 nos diz: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O final do versículo diz: não é proveitoso para o corpo quando os membros batem de frente com a liderança da igreja. E tornam o fardo, por exemplo, como eu mencionei, dos presbíteros aqui, docentes e regentes, mais pesado do que ele já é.
Porque de estar à testa do rebanho, cuidar do rebanho, zelar pela saúde do rebanho, não é uma tarefa fácil. E quando há por parte da ovelha uma indisposição deliberada contra a sua liderança, a liderança segue em frente, gemendo. E no final isso não é bom para ninguém, nem para a liderança e nem para o corpo de Cristo. Ali estava então, meus irmãos, em Colossos, uma igreja contaminada pelo falso ensino, gerando uma série de problemas naquela comunidade. E o apóstolo Paulo resolveu atacar as heresias com um hino de adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, reafirmando a doutrina e as verdades reveladas a respeito da pessoa de Jesus, reafirmando a adoração ao Senhor, reafirmando o relacionamento com Jesus por parte daquela igreja, para em todas as coisas Jesus ter a primazia. Isso está no verso de número 18. E assim, queridos, eu encerro incentivando, encorajando a cada um de nós aqui, que em todas as coisas Jesus possa ter a primazia na nossa vida, que o reconheçamos como Deus que é, que o reconheçamos como Senhor Supremo do universo, que isso traga tranquilidade ao nosso coração, que o reconheçamos como Senhor da igreja e que nos submetamos totalmente ao Senhor dessa igreja. Que à luz dessas crenças, meus irmãos, e da revelação que lemos hoje, estudamos na palavra de Deus, nós possamos firmar nossas posições, cada dia mais firmar o nosso estilo de vida para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.